Meus queridos e amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Você está no canal Bíblia de Fato, onde neste vídeo nós iremos tratar sobre a esperança da igreja. A esperança dos obreiros, a esperança do apóstolo Paulo, a esperança do povo de Deus, que é a volta do Senhor Jesus Cristo. Se você ficar conosco até o final, nós tentaremos responder a seguinte pergunta: estamos esperando o arrebatamento da igreja ou a segunda vinda de Cristo? Qual a diferença entre esses eventos? Existe uma promessa, a promessa do retorno. O Senhor Jesus Cristo, em João 14, antes mesmo de morrer e ascender aos céus, ele disse: e se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Dentro dessa expectativa, a posição de filhos de Deus e de servos de Deus deve ser semelhante à do apóstolo Paulo, em 2 Timóteo, capítulo 4, e versículo 6, quando ele diz: porque eu já estou sendo oferecido por aspersão ou libação de sacrifício, e o tempo da minha partida já está próximo. O apóstolo Paulo simplesmente está aqui, em resumo, dizendo: a minha vida é um sacrifício para o Senhor. Tudo que faço é para agradar ao Deus Todo-Poderoso. O próprio Paulo escreveu Romanos 12, 1 e 2, e lá ele nos ensina que nós somos um culto ambulante, que toda a nossa vida, de forma racional, deve ser uma vida para adorar ao Senhor, e não se conformar com as coisas deste mundo, mas transformar, renovar e fortificar a nossa mente com a renovação do conhecimento de Deus, para desfrutar de qual seja boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Ele tem essa consciência e agora preso, e sabendo ele que será morto pelo Império Romano, porque a perseguição de Nero já está crescente, ele diz em 2 Timóteo 4,7: combati o bom combate, acabei a carreira, conservei ou guardei a fé. O que ele está dizendo é: a minha milícia, a minha luta como cristão é uma luta verdadeira. Eu combati, não estou perdendo. Combati o bom combate. A minha carreira, o meu ministério acabou, mas a minha fé está conservada em Cristo. Chegando o final de sua vida, o momento de sua morte, Paulo está dando uma declaração para nós muito forte: a minha fé está conservada até o final. E ele justifica esse ânimo, essa força para guardar a sua fé até o final, no versículo 8, quando ele diz que desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que amarem a sua vinda. O apóstolo Paulo está simplesmente resumindo para nós que se nós amamos a vinda do Senhor, devemos nos conservar até o final da nossa vida, porque fazendo assim, estará garantido diante do Senhor, pelo seu sacrifício, a nossa coroa, a coroa da justiça, a coroa da salvação, a coroa da alegria, por ter passado um momento, mesmo que de angústia, de leve e momentânea tribulação, na presença de Deus, mas herdaremos o reino celestial do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A expectativa da vinda do Senhor e a relação disso tudo com a morte deve nos deixar conscientes da realidade do pagamento do pecado original lá de Adão e Eva. É por isso que o apóstolo Paulo, em 1 Tessalonicenses, capítulo 4 e também capítulo 5, deixa bem claro para os irmãos para que eles não sejam ignorantes acerca daqueles que já dormem, ou seja, daqueles que morreram. E ele explica o episódio do arrebatamento. O episódio do arrebatamento não exclui os irmãos que morreram, não exclui os irmãos que agora não vivem nesta vida, porque esses estão guardados e esperando a sua redenção. Em Romanos capítulo 8, diz que a natureza, os filhos de Deus e o Espírito Santo gemem pela expectativa da redenção ou da manifestação dos filhos de Deus. O momento do arrebatamento, o momento da salvação plena, o momento da conclusão desta salvação, se dará no episódio que a igreja está esperando e aguardando com expectativa e fidelidade, que é o arrebatamento da igreja. Paulo explica em 1 Tessalonicenses 4, do 13 ao 18, que os irmãos que estão vivos não precederão aqueles que dormem. Ou seja, nós, por estarmos vivos no momento do arrebatamento,
nós não subiremos e encontraremos com o Senhor primeiro, ou os mortos também primeiro. Mas tudo isso, num piscar de olhos, acontecerá. Os mortos serão ressuscitados, sairão dos seus túmulos, dos sepulcros, e juntamente com os vivos, que não necessitarão ser ressuscitados, porque já estão vivos, eles serão transformados. Todos terão um corpo glorioso, incorruptível, que não mais pode se desfazer nem ser abalado, onde nós, com este corpo, viveremos eternamente com o Senhor para todo sempre lhe servindo. E neste piscar de olhos, todos transformados, nos encontraremos com o Senhor nos ares, onde o Senhor voltará para dar a recompensa a cada um segundo as suas obras. A exortação de Paulo é: não durmamos, mas sejamos sóbrios, vigiemos, porque o Senhor está voltando. Nós não estamos em trevas. Por isso esse dia não nos pegará de surpresa no sentido de nós sermos negados ou desprezados desse momento. De maneira alguma. Esse momento será o momento da nossa redenção. Não é uma percepção humana que fará com que nós venhamos a ser arrebatados. É uma obra de Deus, do grego arpazo, onde o Senhor das nuvens arrebatará, tomará por força e livrará da ira vindoura, segundo 1 aos Tessalonicenses 1, 9 e 10, o seu povo que está remido, salvo e purificado na sua presença. Quero convidar você, se não é um dos inscritos do nosso canal, faça isso agora, se inscreva no nosso canal, onde você terá conteúdo escatológico, conteúdo direcionado a pregadores, conteúdo da escola bíblica dominical. Então não se esqueça de fazer isso com o sininho para que você sempre seja notificado dos vídeos que virão aqui no nosso canal. Mas nós, como a Igreja do Senhor, nós estamos esperando o arrebatamento ou estamos esperando a vinda do Senhor? Como nós podemos resolver essa questão? Simples. Na encarnação do Senhor, ou a primeira vinda, quando o nosso Cristo nasceu em Belém, da Virgem Maria, e veio ao mundo como um judeu sob a lei, cumprindo todas as leis cerimoniais, Paulo diz em Filipenses que ele foi fiel até a morte e morreu crucificado. E Deus o exaltou soberanamente, lhe dando um nome acima de todo o nome. O Cristo pregou o evangelho do reino, veio para salvar os que se haviam perdido. Essa é a explicação da sua obra sobre a terra, pregar e salvar. Depois ele foi sacrifício, o seu sangue foi derramado uma única vez, de forma perfeita, porque ele não tem pecado, sendo nosso sumo sacerdote perfeito. Venceu a morte através da ressurreição, ainda administrando o início da igreja por 40 dias antes da sua subida ou ascensão. O Senhor esteve aqui, juntando, renovando a fé, a esperança, dando iluminação das Sagradas Escrituras, segundo Lucas 24, 45, e depois ele sobe aos céus e senta à direita do Pai para cumprir a promessa, que é o envio do Espírito Santo, que se cumpre em Atos capítulo 2. Ele diz que se eu não for, o outro não poderá vir. E ele iria quando ele for glorificado. Segundo João 7,39, o Espírito ainda não fora dado, porque o Senhor ainda não havia sido glorificado. Palavra de Jesus: glorifica-me junto de ti mesmo. Então ele voltou para o lado do Pai, o lado direito do Pai, e cumpriu a promessa. Por isso que ele disse aos seus discípulos na sua ascensão, antes da subida. Ele disse: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas. Porque a pergunta dos discípulos e apóstolos era: restaurarás Israel nesse tempo? Ou seja, no tempo da sua volta? Eles estavam preocupados, sim, com o Messias judeu que iria restaurar o reino de Israel. E eles não estavam errados com isso. Só que ainda não era o tempo. Não era o tempo do milênio ainda. A igreja estava começando para pregar aos gentios, até que os gentios hajam entrado no plano da redenção, e depois o Senhor volta, conclui a obra da salvação com Israel. Todo Israel e os gentios serão salvos, aqueles que entraram no plano do reino, e tudo se concluirá e iniciará a dispensação chamada milenial, ou milênio de Cristo. Então, nós precisamos entender que a primeira vinda do Senhor, ela tem vários aspectos. Ele trabalhou de diversas formas e foram várias ações na sua primeira vinda. E na segunda vinda, da mesma maneira. Por isso que nós estamos esperando a sua vinda, que terá fases e ações diferenciadas para que toda a obra da salvação seja concluída. E a primeira ação, de forma iminente, ou seja, a qualquer momento, é o arrebatamento secreto da igreja,
o livramento da igreja do período tribulacional, pois esse período é apenas a conclusão das 70 semanas para Israel, para o seu povo, e não para a igreja, que já está justificada. E Israel não, porque Israel está longe de Jeová, longe do Deus Todo-Poderoso, porque não reconhecem Jesus como Messias. Mas nós reconhecemos, por isso que já estamos salvos. Então o Senhor conclui a obra com a igreja, e adentrando o período do anticristo, que é uma permissão de Deus, segundo Apocalipse 17:17, para que se cumpra as palavras de Deus, para que o juízo de Deus caia sobre o anticristo, sobre o falso profeta, depois, no final do milênio, sobre a serpente, e também para julgar todas as nações, segundo o tratamento que elas tiveram com Israel, o povo eleito de Deus, e também com a igreja santa do Senhor Jesus. Nesse momento do arrebatamento secreto, a igreja será elevada aos céus, onde receberá os galardões do Senhor e logo após entrará nas bodas, ou seja, na união com o seu Cristo. Enquanto isso, o período tribulacional está caminhando e as angústias de Jacó, na metade dessa última semana das 70 semanas de Daniel, se iniciará. A arrogância do anticristo, os milagres de quase morte que o anticristo passará, fará com que todas as nações venham a adorar ao anticristo. Porém, tudo isso para os judeus se complicará e haverá uma penúltima guerra mundial, podemos falar assim, e antes que Israel fosse aniquilado, cercado por todos esses inimigos, porque o diabo agora, na pessoa do anticristo, quer adoração para si, então ele quer excluir toda e qualquer religião, então ele quer substituir a adoração dos judeus por Jeová, mesmo sem Cristo, para adorar unicamente ele, e os judeus não vão aceitar. É aí onde se cumpre a palavra do sinal do Filho do Homem que aparecerá no céu. Onde se cumpre Ezequiel capítulo 37, Zacarias capítulo 12, 13 e 14, está se manifestando sobre a nação de Israel. Romanos 9, 10 e 11 está concluindo, e o Cristo Jesus, o Messias, negado pelos judeus, aparece para livrar Israel, derramando sobre eles espírito de súplica. O Senhor perdoará os seus pecados, purificará as suas iniquidades, porque o coração de Israel se voltará para o Senhor. E se cumprirá a palavra de Romanos 11, e todo o Israel será salvo. Por isso que nós estamos esperando a segunda vinda, que tem como primeira fase o arrebatamento da igreja do Senhor, que acontecerá de forma iminente, ou seja, a qualquer momento. Não se esqueça de deixar o seu comentário sobre isso. O que você acha sobre a volta do Senhor, sobre o arrebatamento da igreja? Você está na expectativa, ansioso, no melhor sentido da palavra, esperando a volta do nosso Cristo? Quanto aos tempos ou às estações, ou seja, e quanto ao tempo da vinda, qual deve ser a posição da igreja? Primeiro, que nós não precisamos tentar buscar nas Sagradas Escrituras, ou talvez até fazendo alguns cálculos bíblicos, adivinhar ou tentar adivinhar quando será a volta do Senhor. Não há necessidade para isso. Jesus deixou muito bem claro, todas as vezes, conforme Mateus capítulo 24 e Atos capítulo 21, quando os seus discípulos, ansiosos, querendo saber quando acontecerá a redenção de Israel. E a resposta de Jesus é sempre essa: não vos pertence saber o tempo que isso acontecerá, nem as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. O que a igreja precisa é simplesmente adotar para si Atos 1:8, receber de Deus a virtude, ser testemunha com ousadia e pregar a mensagem de Cristo, e esperar na expectativa da iminência da volta do Senhor, que o Senhor venha remir a nossa alma de forma plena e completa. Nós não precisamos estar preocupados se será esse ano ou o ano que vem. O que nós precisamos estar preocupados é em estar preparados para receber o Senhor de volta para nos buscar. A igreja militante é uma igreja fiel, que prega as Sagradas Escrituras. A igreja fiel, ela não nega as Sagradas Escrituras. Ela prega a volta do Senhor. Ela prega a vida de santificação. Porque muitos, segundo o próprio Pedro no texto da sua epístola, diz que muitos desprezam a vinda do Senhor, porque já faz mais de 2000 anos que o Senhor não veio. E Pedro explica que é o amor e a longanimidade do Senhor, não querendo que ninguém se perca, mas que todos encontrem o caminho na salvação. Jesus não está demorando para voltar. Jesus está simplesmente trabalhando para salvar o máximo de pessoas possíveis, não que ele consiga, porque ele tem poder para sujeitar a si todas as pessoas, segundo o próprio Paulo em Romanos diz isso. Mas é uma oferta. Ele está ofertando a salvação. Quem tem sede, que venha a mim e beba.
Isaías em 45:22 diz: olhai para mim, sereis salvos. Então o Senhor, pela pregação do Evangelho, está esperando que o homem aceite esta mensagem de salvação, e aí o Senhor vai regenerar, declarar justo e purificar este que entrega a vida ao Senhor. Não se esqueça de nos contribuir com o seu like. O seu like é muito importante para o bom desenvolvimento deste vídeo e também do canal. Qual é a esperança da igreja? Qual é a esperança do apóstolo Paulo? Qual é a esperança dos servos de Deus? A esperança da igreja é a volta do Senhor Jesus Cristo. Nós esperamos a volta do Senhor Jesus Cristo. É por isso que Paulo, em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 8, ele diz: mas nós, ou seja, a igreja, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. Paulo está repetindo os 3 elementos de 1 Coríntios 13:13, que são aqueles elementos que permanecem, mesmo acima de todos os dons, de todo sacrifício, de toda bondade que alguém possa fazer, que são a fé, a esperança e o amor. Pela fé, nós temos no nosso coração a firmeza que o Senhor irá voltar. Pelo amor, nós conservamos a nossa alma amando a Cristo e amando uns aos outros, que é a marca do verdadeiro discípulo do Senhor. E a esperança é o ânimo e a expectativa deste acontecimento, que o Senhor não vai falhar, porque Ele é fiel para cumprir a promessa da sua vinda. Então, se você, como servo de Deus, como uma serva de Deus, espera a vinda do Senhor, se alegre, porque Jesus está voltando. Vai acontecer no tempo certo, na estação certa, no momento certo, porque o nosso Cristo está no controle de todas as coisas. Que Deus abençoe a sua vida. Não se esqueça de compartilhar os nossos vídeos em nome de Jesus e continuar conosco consumindo o nosso canal de escatologia, também de escola bíblica dominical. Pois este assunto que nós tratamos aqui também está sendo tratado na última lição da escola bíblica dominical sobre o apóstolo Paulo, sobre as lições da vida do seu ministério, na lição de número 13, a gloriosa esperança do apóstolo. O meu desejo é que o Espírito Santo, com gemidos inexprimíveis, lhe ajude a suportar esta vida até o final, para que você receba a coroa da justiça, a coroa da vitória. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.